Reflexão. Murilo Mendes. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Murilo Mendes. Essa é a aula número 49. A aula número 49 reservei a Murilo Mendes e Jorge de Lima. É a segunda fase do modernismo, a segunda fase, que vai de 1930 a 1945. Nas aulas anteriores, a primeira fase, já vimos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida. A primeira fase, de 22 da semana até 30. Na segunda fase, uma fase mais cautelosa. Se na primeira fase eles diziam, não sabemos o que queremos. Na segunda fase, agora vem, sabemos o que queremos. Uma poesia mais tranquila, a volta do soneto, a volta da poesia com metrificação, uma poesia mais espiritual, mais universal. Essa é a segunda fase. Vamos colocar a poesia de Murilo Mendes no vídeo. Reflexão. Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho, nem se banha duas vezes no mesmo rio. É a filosofia de Heráclito, em que tudo se move, nada é constante. Por que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio? Porque as águas passam. A segunda vez não é a mesma água. É lógico que ele não disse, mas eu complemento. Também a pessoa que vai se banhar a segunda vez não é a mesma. Ele já mudou. É uma outra pessoa. Se ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, também não se banha duas vezes na mesma piscina, embora a água seja a mesma. Nem ama duas vezes a mesma mulher, porque na segunda vez você é outro homem. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação, de que diz Heráclito, e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido, porque todos os dias nós nascemos. A vida seria insuportável se tivéssemos boa memória. Todo dia é um recomeço, todo dia nascemos um novo homem. Todo dia somos diferentes. Ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido, embora sabemos que há pessoas que morrem sem nunca ter nascido. Segunda fase do modernismo, 1930 a 1945, e eu escolhi dois poetas, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora em 1901 e morreu em Portugal em 1975. Foi enterrado no cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Sua mulher, Maria da Saudade, que morou com ele em Lisboa, passou a morar definitivamente em Lisboa depois de sua morte. Eu, particularmente, não conheço um outro professor como Murilo Mendes, ilustre,
que tenha levado para o exterior tanta cultura brasileira, tanto poema, tanta história, tanto regionalismo nacionais. Lecionou na Bélgica literatura brasileira e portuguesa e comparada. Lecionou na Holanda, lecionou em Roma e levou nossa cultura para a Europa inteira. Um grande intelectual. A poesia dele é universal. Está certo que algumas poesias dele também partem para o humor, mas é um humor mais requintado, mais fino, mais apurado do que aquele humor rebeldia da primeira fase do modernismo. Mas também na poesia de Murilo Mendes, perceberemos agora mesmo uma poesia também espiritual, uma poesia universal e até uma poesia surrealista. Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo apresentações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil reais a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Leia a poesia Canção do Exílio, de Murilo Mendes. Lógico que ele está relendo a poesia de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. A diferença é que Gonçalves Dias está em Portugal e dizendo que minha terra tem palmeiras onde canto sabiá é o Brasil. Ele está exilado. E aqui, Murilo Mendes está dizendo que está exilado na própria terra, porque tudo é estrangeiro. Não esqueça que nós estamos em 1930, 35, tudo é estrangeiro, tudo é importado, tudo é da Europa, tudo é americano. É isso que ele está criticando. Ele vive no Brasil em terra estrangeira. Gaturamos é um pássaro que vive no Amazonas, mas ele se refere a gaturanos de Veneza. São pretos que vivem em torno de ametista, uma pedra semi-preciosa, né? Os sargentos do exército, que são pessoas simples, são monistas, partidários de qualquer doutrina que prega a matéria contra a doutrina espiritual e mística. Por fim, ele remata: ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Por que uma certidão de idade? Para ter certeza de que o sabiá é nacional. Murilo Mendes integra a segunda parte do movimento moderno, de 30 a 45, já disse. No entanto, essa segunda fase difere da primeira por ser espiritual, simbolista, universal, lírica. Aquela fase da rebeldia já vimos. Veja, acompanhe comigo a leitura desse poema Cântico do Noivo. Ele é o noivo. Cântico do Noivo. Eu verei tuas formas crescerem pouco a pouco. Verei tuas formas mudarem a cor, o peso, o ritmo. Teus seios se dilatarem na noite quente, os olhos se transformarem quando brotar a ideia do primeiro filho. Assistirei ao desenvolver das tuas idades, guardando todos os teus movimentos. Já está na minha memória, menina mãe de bonecas. Depois, a que ficava de tarde na janela
e a que se alterou quando me conheceu, e a que está perto da união das almas e dos corpos. As outras virão. Tuas ancas hão de se alargar, e os seios caídos, o olhar apagado, os cabelos sem brilho hão de te arrastar por mais perto do sentido do amor, ó minha mártir, forma que eu destruí, integrada em mim. O texto que eu li e as poesias que estou lendo, estou colhendo dos meus livros de interpretação das poesias de Murilo Mendes. Terceiro volume, O Modernismo na Literatura Portuguesa e Brasileira. Será que há algo de surrealismo na poesia de Murilo Mendes? Ouça comigo. Metade pássaro. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Surrealista. Na poesia de Murilo Mendes há também poesia religiosa, mas é uma religiosidade diversa, diferente. Não aquela que comumente se lê em alguns poetas religiosos. Não. É uma poesia que cabe em qualquer religião. Qualquer religioso poderia se satisfazer lendo as poesias de Murilo Mendes. Fim. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa, a única festa. Os meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu presto assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos e para saciar minha sede de teatro. Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica. Jorge de Lima, poeta que nasceu em Alagoas em 1893 e faleceu no Rio de Janeiro em 1953. Médico, político, foi vereador no Rio de Janeiro e deputado estadual em Alagoas. Me parece que tentou uma eleição no Rio de Janeiro para deputado estadual e não conseguiu ser consagrado deputado estadual pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, mas era vereador da cidade. Jorge Lima é um autor conhecido, bastante conhecido na cidade do Rio de Janeiro e na cidade em que nasceu, em Alagoas. Faculdade de Medicina na Bahia e concluiu na cidade do Rio de Janeiro. Vai clinicar em Maceió, mas no final vai ao Rio de Janeiro, que é a sua terra preferida para desenvolver sua atividade clínica e política. É um grande poeta nacional. É famoso e todo mundo conhece Jorge de Lima pelo seu soneto Lá Vem o Acendedor de Lampiões da Rua. 4 fases de Jorge de Lima. Vamos antecipar para acompanhar minha aula.
Eu vou declamar e explicar 4 poemas, um de cada fase. Dá perfeitamente para entender Jorge de Lima. Num vestibular, quem vai vestibular, quem vai prestar exame para o vestibular, então ele vai perceber as 4 fases de Jorge de Lima, facilmente. Para o curioso que quer saber, para o indivíduo que gosta de estudar literatura, também vai perceber nesses poemas as 4 fases de Jorge de Lima. Primeiramente, a fase parnasiana. Depois, a poesia negra. A terceira, a poesia mística. E, finalmente, a poesia surrealista. Os seus livros podem ser classificados dessa maneira, suas poesias desta maneira. Ou é uma poesia parnasiana, ou é destinada à escravidão, ao negro, ou é uma poesia mística, ou é surrealista. Vamos à primeira fase, poesia parnasiana. O acendedor de lampiões da rua. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua outros a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade. É como este acendedor de lampiões da rua. Vamos deixar a poesia no vídeo. Lá vem o acendedor de lampiões da rua. Sabemos que as cidades eram iluminadas por lampiões. Mesmo quando veio a energia elétrica, na minha infância, havia um funcionário que ia poste por poste acendendo e apagando a luz. Acendendo à noite e apagando de manhã. É o acendedor de lampiões. Então o acendedor, vem parodiar o sol, fazer paródia ao sol. Imitar o sol, parodiar o sol. E associar-se à lua. É a lua que ilumina a noite. E continua acendendo lampiões, 1, 2, 3, à medida que a noite avança e à medida que o sol recua. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Triste ironia que irrita o ser humano. Eis que doira a noite, ilumina a cidade. Eis que traz luz à noite para a cidade. Talvez não tenha luz na choupana em que habita. Bom, aí é uma crítica social. É uma crítica. É por metáfora. Pode expandir como queira. Produz a mercadoria, produz o alimento e não come. Constrói a casa e não tem onde morar. Faz o pão e não tem o que comer. Produz a mercadoria e não tem como participar da mercadoria que produz. É uma crítica social. Mas da crítica social, ele parte para a filosofia. Tanta gente também nos outros insinua crenças. Crenças, quer dizer, impõe à pessoa uma crença, convence alguém de uma determinada crença filosófica, mas ele não está naquele mundo de crença. Ele é um indivíduo que se aproveita da crença para ser o detentor dela, o profeta dela, o líder dela, mas não tem a crença que ele prega. Pode-se ver isso no socialismo, pode-se ver isso na democracia, pode-se ver na república. Religiões. O indivíduo oferece a religião e não tem a religião que prega.
Ele é falso. Nós percebemos o indivíduo autêntico quando a exposição de uma ideia, você percebe que ele é o exemplo daquela ideia. Se você assiste a um homem pregando a democracia, ele é democrata, então o que ele prega nos convence. Mas não nos convence alguém que você percebe a falsidade com que fala, porque ele prega uma religião na qual ele não crê. Aproveita-se dela. Crenças, amor, religiões, amor. Se lá em cima, no texto, aquele que traz à luz é vítima, aqui quem oferece crença aos outros e não crê, a vítima é o povo, é quem recebe. E quem prega a religião que ele não crê, a vítima é quem recebe a religião que ele não crê. Em que ele não crê? Amor. Oferece amor e não tem. E felicidade. Oferece felicidade a alguém, mas não possui a felicidade que oferece. Sobre esse amor, há de falar alguma coisa. Padre Vieira interpreta o amor. Aqui no texto de Jorge de Lima, ele está dizendo que há muita gente que oferece amor e não tem o amor que oferece. Tudo bem. E Padre Vieira, num sermão chamado Sermão do Mandato, que está no meu livro, que eu interpreto o sermão de mandato do Padre Vieira, eu vou ler um trechinho do sermão do Padre Vieira. Se amo porque me amam, tenho amor causa. Se amo para que me amem, tenho amor fruto. E amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me amam, é obrigação, faço o que devo. Se amo para que me amem, é negociação, busco o que desejo. Pois, como há de amar o amor para ser fino? Amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque o amam é agradecido. Quem ama para que o amem é interesseiro. Quem ama não porque o amam, nem para que o amem, esse só é o amor fino. Afirmei que Jorge de Lima tem 4 fases. A primeira, a parnasiana. Já vimos um exemplo. A segunda é poesia negra. É poesia de um folclore de Nordeste, poesias de crendice, mas todas calcadas no negro. Essa poesia que eu vou ler, chamada Essa Nega Fulô, é uma poesia conhecida até internacionalmente. Em Cuba, em 1987, tive a oportunidade de assistir uma peça teatral televisada, na televisão cubana, deste texto, a reprodução teatral deste texto que eu vou ler para os senhores. Essa nega fulô. Ora se deu que chegou, isso faz muito tempo, no banquê do meu avô, uma negrinha bonitinha chamada Fulô. Essa nega fulô, essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Ela fala assim, vai forrar a minha cama, pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa nega fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para a mucama, para vigiar o sinhá, para engomar para o senhor. Essa nega fulô, essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Ela fala assim, vem me ajudar, ó fulô, vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô, vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô.
Era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar, entrou nas pernas de um pato, saiu nas pernas de um pinto. O rei senhor me mandou que vos contasse mais 5. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô! Ó fulô! Vai botar para dormir esses meninos, fulô? Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa nega fulô, essa nega fulô. Fulô? Fulô? Ela fala assim, chamando a nega fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ai, foi você que roubou? Ai, foi você que roubou? O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse, fulô, a vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô. Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ai, foi você que roubou, foi você que roubou. Essa nega fulô, essa nega fulô. O senhor foi açoitar sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção, de dentro dele pulou nuinha. A negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô, cadê? Cadê teu senhor que nosso senhor mandou? Ai, foi você que roubou, foi você que roubou, negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. O texto fica no vídeo. Está fácil a interpretação. Primeiramente, você percebe na primeira estrofe e na segunda a descrição dos serviços de uma negra. E, aliás, serviços banais, quer dizer, a patroa deixa de praticar coisas banais, coisas corriqueiras da vida comum, de coçar, de levantar, de levar a criança para dormir. Então, isso se deu no banguê do meu avô. A palavra banguê é bangalô, é uma casa de campo. É uma forma sincopada, simples de falar, banguê, bangalô. Então, serviços caseiros. Quais eram os serviços? Ama de leite, levar as crianças para dormir, contar história, fazer cafuné, que é mexer nos cabelos da pessoa para que dê sono, na cabeça, cócegas na cabeça, cafuné. Serviços são simples. Lá, na estrofe 5, é a estrofe para a senhora dormir. Na estrofe 6, a história para as crianças dormir. Todas histórias baseadas na cultura dela, na cultura que seu povo traz da África. Na estrofe 7, a primeira acusação de furto. Perfume. Embora use o verbo roubar, mas é furto. Para o direito, roubar é o furto violento, mediante ameaça. Aqui não, ela usou o verbo roubar, mas no sentido de furto. E na estrofe 8, a segunda acusação de furto. Lenço de renda, broche, cinto, terço de ouro. Há um castigo que se segue, um primeiro castigo que se segue, e finalmente um segundo castigo na estrofe 9. O primeiro castigo quem dá é o empregado, mas o segundo castigo quem dá é o próprio senhor, que tirando
a vestimenta da escrava, percebe a beleza do corpo da mulher negra. Então, na última estrofe, a mulher reclama. Ou seja, roubou meu perfume, o broche, o ouro, mas agora acaba de roubar o meu senhor, já que o senhor fugiu com a negra. Essa negra furou, essa negra furou. A terceira fase de Jorge de Lima é religiosa. Misticismo. O poeta alcança voos pelos mistérios religiosos. Nos poemas há versos bíblicos. É a poesia mística de Jorge de Lima. Vamos ver uma. Pelo voo de Deus quero me guiar. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado, ando sem destino. Pelos voos do pássaros quero me guiar. Quero tua mão para me apoiar. Pela tua mão quero me guiar. Quero o voo dos pássaros para navegar. Ando naufragado, ando sem destino. Quero teus cabelos para me enxugar. Não quero ponteiro para me guiar. Quero teus dois braços para me abraçar. Ando naufragado, quero teus cabelos para me enxugar. Não quero bússolas para navegar, quero outro caminho para caminhar. Ando naufragado, ando sem destino, quero tua mão para me salvar. Primeira fase de Jorge de Lima, poesia parnasiana. Segunda fase de Jorge de Lima, poesia negra. Mas não é como Castro Alves, de libertação. É dos costumes. O costume da cultura negra. É mais sentimental do que revolucionária. A terceira fase é a fase mística, religiosa, muito bonita, muito elevada, muito sublime. E a quarta fase é uma fase surrealista. A poesia do sonho, da fantasia e da imaginação onírica. Freud escreve 1900, Interpretação do Sonho. Sem nenhuma precisão, apenas simbólica, a psicanálise começa com Freud em 1900, com a publicação do seu livro Interpretação dos Sonhos. O sonho, para Freud, é um desejo a ser realizado. Sempre um desejo. Às vezes, o desejo é expresso, claro. A criança sonha com a bicicleta, sonha com a piscina, sonha que foi passar à casa da vovó. O adulto também sonha de maneira expressa o seu desejo. Sonha que já está na escola para continuar dormindo. Tem sonhos que não há nenhum impedimento em sua manifestação. Agora, quando o desejo é censurado pelo superego, então sonhamos através de símbolo. E os nossos sonhos, então, não há conexões, não há uma lógica na realização e na interpretação dos fatos oníricos. Mas se eu interpretar, se eu entender a mensagem, eu posso chegar àquele meu desejo oculto. O poeta dizia, quando eu sonho, eu estou trabalhando. Vamos ver uma poesia, então, surrealista de Jorge de Lima. Vamos só recordar em Camões, descrevendo Inês de Castro, no início da vida dela, no campo, em Coimbra, lembrando então, pensando em seu príncipe, Dom Pedro.
Dom Pedro I em Portugal, que seria Dom Pedro I em Portugal. Camões escreve: estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele estado de alma ledo e cego em que a fortuna não deixa durar muito, nos famosos campos de Mondengo, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Jorge de Lima. Estavas, linda Inês, posta em repouso, mas aparentemente bela Inês, pois de teus olhos lindos já não ouso fitar o torvilhinho que não vês, ou suceder de os rostos cobiçoso, passando em descanso sob a tez, que eram tudo memórias fugidias, máscaras sotopostas que não vias. Falando a mesma coisa que Camões, mas um linguajar mais oculto, mais difícil, mais complicado, mais complexo. Olha o texto aqui no vídeo de Jorge de Lima. Torvelinho, redemoinho. Quer dizer, então o torvelinho, confusão dos olhos, confusão do pensamento, pensando em seu príncipe, nebuloso, sotopostas, postas por baixo, ocultas. Fugidias, que se vê no penúltimo verso, fugitivo, que foge, que desaparece rapidamente. E a tez, passando sem descanso sobre a tez, epiderme do rosto, cutis. Essa é uma poesia surrealista de Jorge de Lima. A garupa da vaca era palustre e bela. Uma penugem havia em seu queixo formoso e na fronte lunada, onde ardia uma estrela, pairava um pensamento em constante repouso. Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela que do fundo do sonho eu às vezes esposo, e confunde-se à noite a outra imagem daquela que ama, me amamentou e jaz no último pouso. Escuto-lhe o mugido, era o meu acalanto, e seu olhar tão doce ainda sinto no meu. O seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios, confundo-os nessa ganga informe que é o meu canto, semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu o leite e a suavidade a mamar de dois seios. Surrealista. O poema está no vídeo. A interpretação de um poema surrealista não é fácil. Não é tão simples. Se houver 3 ou 4 professores interpretando esse poema, certamente haverá 3 ou 4 interpretações diversas. Mas uma pequena interpretação. A garupa da vaca era palustre e bela. Palustre de paul, que vive numa lagoa, que vive no barro. Então, a garupa da vaca era palustre, daquela cor de um lago sujo de terra, e bela. Uma penugem havia em seu queixo formoso e na fronte lunada. Então, a lua projeta-se na testa da vaca, e essa vaca tem, então, na testa, uma ideia de pensamento, de imaginação, de pensamento. No segundo quarteto, é isso que ele fala, que ele está sonhando com essa vaca. É o sonho que ele está tendo. Sonho que se confunde à noite a outra imagem daquela que ama me amamentou. Esse ama não é o verbo amar. É ama, ama de leite, que o amamentou e jaz em último pouso. Escuto-lhe o mugido,
Olha o primeiro terceto. Era o meu acalanto. O mugido da vaca é o acalanto do poeta, que o faz dormir. E seu olhar tão doce, ainda sinto no meu o seio e o ubre. Bom, rigorosamente a palavra ubre não existe no dicionário. Mas é ubre, ubere, ubere, teta de vaca. Seio e ubere, natais, ou seja, dela, nascido com ela, irrigam os seus versos. Confundo-os nessa ganga. Ganga é um pássaro, mas não é o caso. Ganga é um vestido de cor grossa, de cor vermelha. Ganga também é um vestido e um pano cru. Mas não é esse o caso. Aí ganga é canga. A madeira que se coloca no pescoço da vaca para executar seu trabalho. Confundo-nos nessa ganga informe que é o meu canto, semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu leite e a sua vida a mamar em 2 seios. Enfim, recorda da alimentação que a ama de leite lhe fazia, e o sonho se confunde com a vaca que tem a garupa palustre e bela. Versos, poema, soneto surrealista. Eu sou o professor Jorge Miguel. Estou elaborando alguns vídeos da literatura portuguesa e brasileira, desde o trovadorismo, lá na Idade Média, até os dias atuais. Falamos sobre tudo: trovadorismo, renascimento, barroco, arcadismo, romântico, realismo, parnasiano, simbolismo, o movimento europeu cubista, futurista, dadaísta, surrealista, expressionista, impressionista. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal para divulgar a literatura portuguesa e brasileira, para divulgar a língua nacional. Eu vou ler uma poesia surrealista de Jorge de Lima para encerrar. Não esqueça que a poesia surrealista é a poesia do sonho. Lembra da frase do poeta da aula passada: quando o poeta dorme, ele está trabalhando, porque é o sonho. O sonho, a fantasia do sono é que revela a poesia para o autor. Isso é o surrealismo. Freud desmascara o homem. E quando o poeta sonha, ele está trabalhando porque ele reproduz na poesia ou na prosa o sonho que teve. Uma poesia, uma prosa poética de Jorge de Lima para encerrar. O grande desastre aéreo de ontem, que ele dedica a Portinari. Eu estou tirando de um livro de Gilberto Mendonça Telles, que há Gilberto Mendonça Telles, que publica algumas poesias de Jorge de Lima. O grande desastre aéreo de ontem. Vejo sangue no ar. Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice. E o violinista em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seu Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar. Vejo chuva de sangue caindo das nuvens, batizadas pelo sangue dos poetas mártires.
Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista mais rápida, porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser paraquedas, e a prima dona com a longa cauda de brantejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela no oeste vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo tão tranquila e cega. Oh, amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento, chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. A minha pátria é a língua portuguesa.